Olá, viajantes do tempo e guardiões da sabedoria ancestral. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as lendas ganham voz e os véus do esquecimento se erguem para revelar os segredos mais profundos da nossa cultura. Eu sou o vosso anfitrião, e juntos embarcaremos numa jornada fascinante pelas veredas do tempo e da fé. Há dias no calendário que parecem comuns, mas que, sob a pálida luz da lua outonal, revelam uma teia invisível de energias, sussurros e avisos. O dia de hoje, 11 de outubro, é um desses dias. Não se enganem pela aparente tranquilidade. Este é um portal, um ponto de transição onde o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos se aproximam perigosamente. Uma palavra errada, um gesto impensado, pode abrir portas que é melhor manter seladas. Estão prontos para desvendar os seus segredos e perigos? Na tapeçaria do tempo, 11 de outubro não brilha com o fulgor de um grande feriado nacional, nem ecoa com o repicar dos sinos de um santo padroeiro universalmente aclamado em Portugal. Contudo, para as mentes sensíveis e os corações que se lembram dos ritmos ancestrais da terra, este dia carrega uma ressonância peculiar. Ele situa-se na encruzilhada do outono profundo, um período em que a natureza começa a despir-se, preparando-se para o longo sono invernal. É um momento de colheitas finais, de ventos que anunciam a mudança e de uma certa melancolia que se instala no ar, abrindo espaço para a introspecção e, por vezes, para o medo do desconhecido. Este dia, frequentemente ignorado pelos calendários modernos, era para os nossos antepassados um limiar entre a fartura do verão e a escassez do inverno, entre a luz solar e as sombras crescentes, entre a vida visível e o mundo invisível que se agita nas periferias da nossa percepção. O calendário litúrgico católico pode não destacar 11 de outubro com a mesma ênfase que outros dias, mas a fé popular, em Portugal, tece as suas próprias narrativas e rituais, muitas vezes sobrepondo-se e coexistindo com crenças muito mais antigas. Embora não haja um santo específico para o qual se ergam preces massivas neste dia em Portugal, a energia da época impulsiona as pessoas a uma espiritualidade mais introspectiva e protetora. As preocupações centram-se na proteção da casa e da família contra as forças do outono, na bênção das colheitas que ainda estão a ser recolhidas ou armazenadas, e na preparação para o período mais sombrio do ano, quando os véus entre os mundos, dizem os antigos, se tornam mais finos. Muitos buscam conforto e segurança, pedindo aos seus santos de devoção, ou mesmo a figuras mais etéreas do folclore, que os guardem de doenças, de acidentes e, sobretudo, de influências malignas que se tornam mais ativas nesta altura. Era um tempo para rezar por colheitas abundantes, sim, mas também para velar pelos animais e pelas almas dos que já partiram, que, segundo as crenças pagãs pré-cristãs, começavam a sentir o caminho de volta aos vivos à medida que o Samhain se aproximava. A memória dos nossos antepassados, os lusitanos, com a sua profunda reverência pela natureza e pelos seus ciclos, pelas divindades ligadas à terra e ao submundo, permanece impressa na alma do povo, manifestando-se em crendices e rituais que persistem até hoje, mesmo que a sua origem mais remota já não seja conscientemente lembrada. Para compreendermos verdadeiramente o 11 de outubro, precisamos de recuar no tempo, para um período em que os lusitanos habitavam esta terra, vivendo em profunda harmonia com os ciclos naturais. Para eles, o outono não era apenas uma estação, era uma fase sagrada, um limiar entre a luz e a sombra, a vida e o mistério. Imagine uma aldeia no coração de Portugal. Há séculos, o sol declina mais cedo, as folhas dançam em tons de fogo e ouro antes de se entregarem à terra úmida. Este dia, 11 de outubro, era conhecido como o Dia da Sombra Longa. Não havia um nome formal, mas todos sentiam a sua importância através dos sussurros do vento e do silêncio que caía sobre os bosques. A lenda contava sobre a velha do outono, não uma figura maligna, mas uma entidade ancestral,
guardiã dos portões entre o verão abundante e o inverno dormente. Diziam que nesta noite a velha percorria os campos e os lares, não para castigar, mas para contar as colheitas e as almas, aqueles que haviam cultivado a terra com respeito e partilhado a sua fartura, encontravam a sua despensa abençoada e a saúde robusta. Mas os gananciosos, os que haviam roubado da terra ou negado ajuda, sentiam a sua presença como uma semente de desgraça. Pragas nos animais, mofo nos celeiros, doenças inexplicáveis. Havia uma história sobre Lena, uma jovem conhecida pela sua avareza. Num ano de seca, escondeu todas as suas maçãs, recusando-se a partilhá-las. Na noite de 11 de outubro, enquanto todos deixavam oferendas à porta para a velha, Lena ria das superstições. Na manhã seguinte, as suas maçãs estavam podres e um cheiro a mofo invadiu a sua casa, trazendo doença à sua família. A aldeia sussurrava. A velha do outono havia marcado a sua casa. Assim, o 11 de outubro era um dia de reverência, de autoexame e de pequenas oferendas, para honrar o ciclo da vida e da morte, alinhando-se com a justiça invisível da natureza. Era um lembrete de que o mundo visível é apenas uma parte da realidade e que a sabedoria dos antigos ainda moldava destinos. Neste dia do véu fino, o universo fala-nos através de sinais súbitos, mas poderosos. Prestar atenção a estas mensagens do além pode ditar o nosso futuro próximo. Homens climáticos e de colheita. Se o vento de outubro assobia forte no dia 11, inverno rigoroso e longo se avizinha. Ventos cortantes previam frio intenso e escassez. Chuva miudinha e persistente neste dia. Boa colheita de azeitona tardia. Chuva suave mas contínua abençoava as oliveiras para um bom rendimento futuro. Névoa espessa pela manhã. Doenças vêm para a criação. Névoa densa era sinal de alerta para enfermidades no gado. Primeiro figo maduro que cai neste dia, sinal de boa sorte na família. A queda espontânea de um figo maduro era um augúrio de prosperidade familiar. Se as aves migratórias já se foram todas, inverno cedo baterá à porta. A ausência total de aves migratórias indicava frio precoce. Folhas de carvalho que tardam a cair, ano de fartura no lagar. Folhas persistentes nos carvalhos prometiam boa vindima e produção de vinho. Aranha tece teia à entrada da casa, proteção contra maus olhados abraça. Uma teia de aranha na soleira era um sinal de proteção contra energias negativas. Homens domésticos e financeiros. Moeda perdida e encontrada neste dia, riqueza inesperada chegará. Tropeçar numa moeda significava sorte financeira a mudar. Louça partida sem querer, pequeno desgosto virá, mas logo passará. Acidentalmente partir louça prévia um aborrecimento passageiro. Gato preto que cruza o caminho, não é azar, mas aviso divino, atenção aos enganos. Um gato preto alertava para estar vigilante contra mentiras e traições. Cão uivando à noite sem razão, alma penada pede oração. Uivos de cão sem motivo indicavam uma alma em sofrimento a pedir preces. Cabelo branco subitamente encontrado, sabedoria inesperada será alcançada. Um novo cabelo branco previa nova compreensão ou clareza. A noite de 11 de outubro, sendo um período de véu fino, é especialmente propícia a sonhos premonitórios. São mensagens cifradas do inconsciente ou do mundo espiritual. Significados dos sonhos: água corrente e límpida, purificação e renovação. Turbulenta, indica conflitos emocionais. Florestas ou árvores a perder folhas, desapego e aceitação de mudanças. Convite para deixar ir. Chaves: abertura de novas oportunidades ou descoberta de segredos. Preste atenção ao que a chave abre. Animais selvagens: corujas, lobos, raposas. Mensageiros: coruja, sabedoria oculta. Lobo, necessidade de proteção familiar. Raposa, astúcia para desafios. Fumo de lareira, conforto, lar, memória ancestral.
sinal de união familiar ou proteção espiritual. Labirintos ou caminhos tortuosos. Fase de busca, incertezas. Confie na intuição para encontrar a saída. Voar. Desejo de liberdade, de transcender limites. Pronto para se libertar de amarras. Figura idosa e sábia. Guia espiritual ou ancestral, a comunicar conselhos ou proteção. Quem nasce a 11 de outubro possui uma alma sensível e uma percepção aguçada para o invisível. Dotados de intuição notável, quase premonitória, parecem ter um sexto sentido para verdades ocultas, tornando-os excelentes conselheiros. Contudo, essa sensibilidade também os torna vulneráveis às energias do ambiente, absorvendo facilmente estresse e emoções alheias. A sua personalidade é frequentemente enigmática e profunda, preferindo a observação à tagarelice. Tem uma forte ligação com a natureza e o mundo espiritual, mesmo que inconsciente. Podem sentir-se atraídos por carreiras de cuidado, investigação ou artes. A sua teimosia pode ser um obstáculo, mas também lhes confere resiliência. No amor, buscam conexões profundas e leais. A sua natureza reservada pode, por vezes, fazê-los parecer distantes. A sua jornada é marcada pela busca incessante da verdade e pelo desvendar de segredos, seja no mundo exterior ou dentro de si. Neste 11 de outubro, celebram-se em alguns calendários católicos nomes como o de Santa Soledade ou São Filipe, o diácono. Se conhece alguém chamado Filipa, Filipe ou mesmo Solange, é um bom dia para lhes enviar um pensamento carinhoso. Filipe, de origem grega, significa aquele que gosta de cavalos. Pessoas com este nome são vistas como aventureiras, com um espírito livre e paixão pela descoberta. Possuem energia contagiosa e mente ágil, mas podem ser impulsivas. No entanto, a sua lealdade e generosidade são qualidades que os distinguem, tornando-os amigos fiéis e companheiros inspiradores. Agora que entendemos a profundidade e os avisos deste dia, é tempo de nos munirmos das ferramentas ancestrais para o atravessar com segurança e tirar partido das suas energias. Os rituais de 11 de outubro, ainda que não formalizados em grandes celebrações, são gestos de reverência e proteção, transmitidos de geração em geração. 1. Ritual da purificação e proteção do lar. Objetivo: afastar energias estagnadas e influências negativas, preparando a casa para o inverno. O que é preciso? Raminho de alecrim fresco, ramo de arruda, sal grosso, vela branca, recipiente com água. Quando e como realizar? Ao final da tarde, abra janelas para ventilar. Misture água com sal grosso e use o alecrim para aspergir a casa, portas e janelas, dizendo: água e sal purificam este lar, aleijam o mal, abençoam este lugar. Passe a arruda pelos umbrais, visualizando proteção. Acenda a vela branca no centro da sala principal, deixando-a queimar até ao fim. Texto do feitiço. Pelo poder da terra e do céu, das ervas e da luz, que todo o mal se desfaça e a paz se introduza. Que este lar seja um santuário de amor e bem-estar, guardado contra toda a sombra, agora e sempre. Que assim seja. O que fazer depois? Descarte os ramos na natureza, agradecendo. 2. Ritual da oferenda aos guardiões da colheita. Objetivo: agradecer pela abundância e assegurar proteção para futuras sementeiras. O que é preciso? Punhado de grãos, milho, trigo, arroz, frutas secas, pedaço de pão, folha de carvalho ou oliveira. Quando e como realizar? Ao nascer do sol, no seu quintal ou num vaso. Faça um pequeno buraco, coloque os ingredientes, cubra com terra e a folha. Texto do feitiço. Ó Mãe Terra, guardiã dos ciclos, e vós, espíritos do outono, aceitai esta humilde oferenda em gratidão. Que a vossa bênção caia sobre esta terra, protegendo as sementes e assegurando a fartura. Que o pão nunca nos falte. Que assim seja. O que fazer depois? Deixe a natureza absorver a oferenda,
sentindo a conexão com a terra. 3. Ritual do espelho, velado para a intuição. Objetivo: aguçar a intuição e receber clareza sobre questões, aproveitando a natureza transparente do dia. O que é preciso? Espelho de mão, pano escuro, vela roxa ou azul, incenso de sândalo. Quando e como realizar? À noite, num quarto escuro e silencioso, acenda vela e incenso, cubra o espelho, medite na sua questão. Após alguns minutos, destape o espelho e olhe o seu reflexo na penumbra. Observe o que surge na mente. Texto do Feitiço. Espelho sagrado, porta do véu, revela o oculto, traz o seu lume ao meu céu. Que a intuição se aguça, que a verdade se mostre, que a luz do saber em mim se aposte. Que assim seja. O que fazer depois? Cubra o espelho. Anote quaisquer pensamentos ou sensações. Neste período de outono, a culinária portuguesa reflete a generosidade da colheita e a necessidade de alimentos reconfortantes para o frio que se aproxima. Embora 11 de outubro não tenha um prato específico associado, os sabores da época predominam, castanhas assadas ou cozidas. Embora o magusto seja em novembro, já se apreciam, símbolo de fartura e partilha. Sopas robustas, da pedra, de couves, cheias de vegetais e carne, aquecem corpo e alma, representando a resiliência da terra. Jeropiga e aguapé, bebidas da vindima, partilhadas em celebrações rurais, ligando ao vinho novo e às bênçãos do solo. Bolos de batata doce ou abóbora. Deliciosas formas de aproveitar a abundância, fortalecendo o corpo contra o inverno. Neste dia do véu fino, tão potente para o bem, é igualmente perigoso para o mal. Nossos antepassados estabeleceram regras estritas para evitar atrair a desgraça. Ignorá-las é convidar à escuridão. Proibições domésticas e de trabalho. 1. Não varrer a casa da porta para fora. Expulsa a boa sorte e a prosperidade do lar. Consequência: carência e ausência de abundância. Varra da porta para dentro, se necessário. 2. Não deixar roupas lavadas a secar durante a noite. Espíritos errantes e energias negativas podem impregnar os tecidos. Consequência: doenças inexplicáveis e sensação de opressão. 3. Não iniciar grandes obras ou remodelações em casa. Perturba a alma da casa, atraindo discórdia e problemas. Consequência: discussões familiares, acidentes, atrasos. 4. Não cortar árvores grandes ou arbustos frutíferos. Desrespeito aos espíritos da natureza e guardiões da terra. Consequência: má sorte nas colheitas, infertilidade, doenças. Proibições sociais e interpessoais. 5. Não discutir ou levantar a voz, especialmente com a família. Palavras de raiva criam fissuras e atraem discórdia. Espíritos podem amplificar o negativo. Consequência: brigas prolongadas e tensão constante. 6. Não negar ajuda a quem pede, especialmente comida ou abrigo. Num dia de oferendas, negar auxílio atrai escassez e miséria. A velha do outono observa. Consequência: dificuldades inesperadas e empobrecimento. 7. Não fazer promessas que não possa cumprir. Desrespeito ao destino e às forças da verdade. O universo está atento às suas palavras. Consequência: perda de valor das suas palavras e má reputação. Proibições relacionadas com a sorte e o sobrenatural. 8. Não se gabar da sua fortuna ou sucesso. A inveja é potente. Gabar-se atrai o mal olhado de espíritos ou pessoas invejosas. Consequência: perdas financeiras e reveses na sorte. 9. Não olhar para trás ao ouvir um nome ser chamado se estiver sozinho na rua. Pode ser um espírito a tentar atraí-lo. Nunca olhe. Consequência: sensação de vazio, sonhos perturbadores ou perseguição. 10. Não acender velas pretas ou realizar rituais obscuros. A energia liminar não deve ser manipulada para fins egoístas.
Brincar com o oculto abre portais indesejados. Consequência: atração de energias nefastas, perturbação duradoura. Lembrem-se, estes avisos são para nos proteger, para nos guiar numa dança harmoniosa com as forças da natureza e do universo. Respeitá-los é respeitar a si mesmo e a herança dos que vieram antes de nós. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração pelo 11 de outubro, o dia do véu fino. Espero que esta viagem pelos segredos e proibições dos nossos antepassados tenha aguçado a vossa intuição e reforçado a vossa ligação com a riqueza do folclore português. Que a sabedoria ancestral vos guie e que as bênçãos do outono vos protejam. Cuidem-se, prestem atenção aos sinais e lembrem-se: o mistério está sempre à espreita, pronto para ser desvendado pelos corações mais curiosos. Até a próxima, e que a magia vos acompanhe.